ele falou pra mim que não tava muito bem, pediu coberta, que tava sentindo muito frio. E aí eu dei uma coberta pra ele, falei, bom, vamos medir isso pra ver se você tá com febre. Ele tava com uma febre, nada muito exagerado. Dei um remedinho pra ele, falei, bom, vamos observar. Qualquer coisa, a gente vai no médico. A febre começou a ficar mais intensa no dia 9, né? Já estava em 39, eu fiquei muito preocupada, porque ele nunca teve uma febre tão alta assim, que mesmo tomando o remédio, ela ainda permanecia aumentando, né? Então foi onde eu optei levar ele ao hospital. Chegamos, a primeira passada dele foi no UPA Macarengo, né? No dia 9 mesmo. Ele chegou a fazer a triagem, tudo, só que ele não chegou a passar no médico porque estava muito cheio. Estava muito cheio e ele se sentia muito incomodado com algumas dores no corpo. Então eu falei para ele, olha, filho, aqui tá muito cheio, vamos no outro hospital, porque aqui tem um outro também, né, pronto atendimento. E aí a gente optou por ir nesse que também era mais próximo da nossa residência. E chegando lá, já virou para o dia 10, né, porque já era por volta de uma meia-noite e 26 quando a gente chegou lá. Ele já foi atendido, só tinha ele para passar, não tinha mais ninguém. Ele não passou por triagem, nada. Ele foi direto para a sala do médico. Chegando lá, o médico examinou ele, tudo certinho. Passou medicação para ele tomar na veia, tudo. Falou que poderia ser dengue. Pediu o exame de sangue, ele coletou e o médico falou: olha, volta amanhã que o resultado, né? No caso, no mesmo dia mais tarde, que o resultado já vai estar pronto e a gente vê. Fomos para casa, ele já medicado, todo certinho. Mesmo em casa ainda ele reclamava de bastante dores. Foi a noite que foi bem intensa porque ele sentia muito frio, coisas de duas cobertas e ele tá sentindo frio. Eu até optei por colocar ele para dormir no meu quarto, para ficar observando, né? E aí voltamos no mesmo dia, no dia 10 um pouco mais tarde, já com o resultado do exame, né? Ele fez hemograma, não foi um exame específico para dengue, porque nas unidades aqui não tinha exame para poder fazer, segundo as informações que os médicos me passavam, né? E aí a gente voltou no mesmo dia, mostramos o exame de sangue. Nesse dia ele passou, sim, pela triagem, no mesmo hospital ele passou, tá? Mostramos o exame, as plaquetas dele estavam em 230 mil, né? Estavam boa. Não tinha ali, eu não entendo muito sobre exame, mas não estava nada assim especificado, né? Até que para as pessoas entenderem, você é de que cidade mesmo? Eu sou de Sumaré, São Aqui em Paulo. São Paulo. Ah, perfeito. E aí ele passou algumas outras medicações. Eu falei na triagem para o médico que ele sentia dores no corpo, febre, é, ele teve vômito, quadro de vômito, também teve diarreia, dor abdominal e falta de ar, ele reclamava bastante. O sintoma principal que ele reclamava era dor abdominal, né? Já nessa segunda consulta dele, nessa passada dele no hospital, o médico já não examinava, já não pedia para deitar, não olhava a barriga, não olhou o ouvido, não olhou a garganta, nada. Seguimos ali com o mesmo diagnóstico de dengue, como as plaquetas, porque aqui o que eles fazem? Eles se baseiam mediante plaquetas, né? Eles não vão, não fazem um teste de dengue, nada. É a plaqueta. E aquela coisa, né? Tem várias outras doenças hoje passando a entender melhor que também mexe com plaqueta. Inúmeras, né? Sim. Enfim, aí a gente seguiu em casa. Ele falou pra gente se tivesse algum quadro de piora, hemorragia, algo do tipo, a gente poderia voltar. Mas ele perguntou para você se viu uma picada, possível picada, local. Não, nesse atendimento, não. Hum. Aí a gente ainda seguia com o quadro de dengue, né? Porque até que nem eu sabia ainda sobre a picada. Uhum. E por fim, né, fomos para casa, depois a gente voltou de novo no próximo dia, que foi no sábado. Ele passou no terceira vez no mesmo hospital e
permanecia. Eu tive que levar porque ele ficava reclamando de dores e dores e dores, e a febre também muito alta. Levei novamente, a gente passou com o doutor, explicamos tudo para ele certinho. Ele pediu um novo exame de sangue para poder verificar como que estava. Ele fez algumas observações para o médico, né, onde o Eduardo falou que ele estava com a sensação que ele estava caindo, né? E nesse dia, as veias da perna dele tava muito diferente. Ele ergueu o short, mostrou pro médico. Parecia que tava, tipo assim, toda enramada, bem visível, sabe? Muitas veias, assim, muito visíveis, meia roxa, sabe? E o médico falou que era porque ele tava desidratado, que ele ia hidratar e iria melhorar. E nessa passada, eu ainda até falei pro doutor, o que que você acha da gente fazer um teste de dengue particular para poder confirmar? Ele tirou totalmente a possibilidade da minha cabeça, devido à situação que o Eduardo estava. Como aqui na minha cidade, em maio, estava tendo muito caso de dengue, então eles se basearam 100% nisso. O Eduardo tinha várias pintinhas no rosto, orelha, e eram pintinhas bem visíveis, elas ficavam muito vermelhas. E aí ele tirou 100% a ideia da minha cabeça de fazer um teste particular, me falando que você vai fazer um teste para quê? Você vai gastar dinheiro à toa. Olha o jeito que ele tá. Se isso não é dengue, é o quê? Eu confiei no que ele falou, até porque se a gente procura um hospital, porque a gente acredita no que o médico Sim. fala, né? Hoje eu tenho a ciência que eu não posso acreditar no que ele fala, né? Se eu tenho uma intuição, eu tenho que seguir ela como mãe, né? Mas nesse momento eu não segui a minha intuição, eu segui o que o médico me falou. E nessa passada ele me afirmou 100% que o Eduardo estava com dengue, né? Pediu o exame, fizemos, o Eduardo tomou medicação, tudo. E quando ele tomava essas medicações, ele ficava bem. Ele se sentia super mais disposto, ficava Mas momentaneamente. isso. E só que depois voltava, coisa de horas, voltava tudo novamente. E como é que você sentia, você e seu marido? Porque você meio que piorava de dia após dia, vocês se sentiam impotentes também. Sim, a única coisa que eu fazia era dobrar meu joelho no chão e eu pedia para Deus todos os dias. Eu falo, é muito coisa de mãe isso, porque eu não sei, eu tava sentindo algo diferente, sabe? E todos os dias, quando eu chegava, eu orava, eu falava, Deus, cura meu filho, eu não sei o que que ele tem, sabe? Porque eu nunca tive dengue, então eu não sei como que é essa sensação. E eu via várias pessoas morrendo por isso, sabe? E eu falava, Deus, cura meu filho, tira dele, passa pra mim, sabe? Mas cura ele. Era o que eu pedia. Eu não sei, era um sentimento muito diferente, muito diferente. Eu nunca tinha sentido aquilo. E era dia após dia, o Eduardo estava piorando, mas o médico sempre falava, dengue é assim mesmo, porque tá desidratado. E agora eu fico pensando, como que eu ia hidratar uma criança em casa, sendo que ele só vomitava? O Eduardo vomitava o tempo todo, o dia inteiro vomitando. O tempo todo. Ele bebia água, ele vomitava, ele comia, ele vomitava. Então, assim, ele foi ficando cada vez mais fraco. No domingo, a gente voltou novamente ao hospital. Foram 4 idas ao hospital seguidas. No domingo, a gente foi novamente. Só que antes da gente ir ao hospital, o Eduardo falou pra mim: mãe, eu tô com uma picadinha na minha coxa. Você quer olhar? Aí eu falei: bom, termina de tomar banho e vem aqui pra mãe ver, porque a gente já tava se aprontando pra ir ao médico. Era uma picadinha insignificativa, não era nada que chamasse atenção, porque o Eduardo sempre foi muito alérgico. Então, se o pernilongo picasse ele, inchava. Tudo nele inchava. E essa não. Era uma picadinha muito pequena. Ela não estava vermelha, não estava roxa, não tinha pus, não tinha nada. Ela só tinha uma casquinha, como se picou e estava secando, tipo um machucadinho, sabe? Eu falei, bom, a gente vai no médico e a gente fala para ele. Até aí, fim. Só que no sábado, quando o médico fechou o diagnóstico de dengue, eu vim com ele para casa da minha sogra. E aqui o meu cunhado falou para mim: ô Cunha, será que o Eduardo não tá com febre maculosa? Porque os sintomas são muito parecidos.
Eu ainda falei, ah, não, porque o médico falou que ele tá com dengue, o médico afirmou que ele tá com dengue. Falei, eu acho que não, né? Mas enfim, eu não tinha tanto conhecimento sobre essa doença. A gente teve uma época aqui que perto da nossa cidade teve uma fazenda que várias pessoas tiveram essa doença, mas nunca pesquisei a fundo para saber o que que era, né? E seguimos assim. E aí no domingo, né, me gerou um gatilho. Eu falei, bom, o Eduardo falou para mim que ele tá com uma picada. Ele foi pescar no feriado, né, no dia 1º de maio, ele foi para a chácara de um parente nosso, ele dormiu lá e foi pescar tudo. E a gente tinha ido viajar no final de semana para a praia. E quando a gente voltou, a gente passou nessa mesma chácara, que foi onde ele foi picado. E eu falei pro médico, né? Não relatei na triagem mesmo para o pessoal, relatei direto pro médico sobre a picada. Falei, olha, doutor, o Eduardo tá com os mesmos sintomas que ele já vem há 3 dias, só que ele tá com uma picadinha na coxa. Será que não pode ser febre maculosa? Falei pro doutor que o Eduardo pescava, que ele frequentava ambiente de mato. Falei os locais que ele tinha ido nos últimos dias, tudo certinho. E simplesmente a única pergunta que ele fez pro Eduardo foi: Eduardo, você achou algum carrapato no seu corpo? O Eduardo disse que não. E aí ele falou, seguiu com o diagnóstico de dengue. Ele falou: olha, se fosse, o Eduardo teria, se tivesse alguma coisa, o Eduardo teria visto no corpo o carrapato, né? E eu ainda questionei a ele. Eu falei, doutor, mas é meio de perna. Ele vai ao banheiro, ele abaixa o short, ele sobe o short. Pode ser que o carrapato picou e caiu, né? Ele descartou totalmente a possibilidade de ser alguma outra doença. E eu mostrei os exames para ele, né, que a gente tinha coletado no dia anterior, tudo certinho. E ele falou que os exames não estavam muito bons e que era para a gente retornar na terça-feira para coletar sangue novamente, porque as plaquetas dele já estavam em 130.000, né? De coisa de menos de Sim. 2 dias já caiu mais de 50%, vamos dizer, né? Então foi uma queda muito brusca. Isso também Então, mostrou que o tratamento, né, querendo ou não, não sou médica, mas o tratamento não estava não estava funcionando. fazendo efeito, não estava Sim. funcionando, sabe? O Eduardo foi para medicação, tomou medicamento, tudo. Ele já lá na sala de medicação veio o médico do sábado que a gente passou. Ele perguntou como que o Eduardo estava, tudo. Eu falei que o Eduardo não estava muito bem e mostrei o exame para ele. Ele viu o exame, tudo, e ele falou: olha, os exames dele não tá muito bom mesmo. E saiu, falou para mim que o Eduardo ia ficar bem. Saiu na sala, deu um tapinha no braço do Eduardo e falou: você vai ficar bem. E foi embora. A gente ficou lá na medicação, tudo o médico pediu para reavaliar ele. Ele estava muito irritado porque ele já não aguentava mais aquela situação de ficar indo ao médico e voltando, indo e voltando. Ele estava bem estressado já. Ele tomou a medicação e ele queria ir embora. Aí eu peguei, a enfermeira me deu a ficha de atendimento dele para a gente passar com o médico novamente, porque aqui é assim: você pega a fichinha e você leva à sala do médico, deixa na caixinha e o médico chama. Eu fui procurar o médico, não tinha nenhum médico. E o médico que atendeu ele no domingo já estava indo embora, já tinha saído da sala, ele já estava saindo na recepção e não tinha nenhum médico que eu vi ali que estaria dentro da sala rendendo ele para ele estar indo embora, né? Não chamei ele porque ele já estava saindo. Encontrei com um enfermeiro no corredor, mostrei para ele, falei: "Olha, o Eduardo já terminou a medicação, não tem ninguém aqui para reavaliar ele, ele tá muito irritado, ele quer ir embora." E o médico. Aí ele deu uma olhada na sala, não tinha ninguém. O enfermeiro me perguntou se o médico já havia me dado a receita, mostrei a receita para ele, tudo. Perguntou se ele já havia tomado a medicação, informei que sim. Ele ficou com a minha ficha, falou: não, então tudo bem. Se ele já tomou a medicação, perguntou para o Eduardo se o Eduardo estava melhor, e ele falou que estava se sentindo melhor, porque quando ele tomava a medicação, ele ficava melhor mesmo. E ele nos deu alta, nos liberou ali. Fomos para casa, tudo. O Eduardo
ficou lá comigo, a gente cuidando dele, hidratando, tudo, e remédio pra febre. Olha, fala pra você, eu perdi de conta quantos vidros de dipirona o Eduardo tomou, que foi bastante, mediante a febre muito alta, né? E ele ficou o domingo em casa. Na segunda-feira ele também ficou. Na segunda-feira ele estava se sentindo super melhor, já tinha dado uma melhorada no vômito, na diarreia. Ele conseguiu almoçar um pouquinho. Mais tarde ele comeu uma fruta. Quando foi mais à noite, ele falou para mim: Ô mãe, vamos dormir, todo mundo junto. Hoje, isso já era na segunda, né? Vamos dormir todo mundo junto hoje. Coloca seu colchão aqui na sala, porque o seu colchão é mais confortável. Falei, tudo bem, então. Aí o pai dele colocou o colchão na sala, a gente ficou ali assistindo. Só que nesse dia eu percebi um leve inchaço no pé dele. Pouca coisa, mas eu percebi. E aí eu falei pra ele, olha, eu percebi que seu pé tá inchado, vamos no médico pra gente ver o que que é, porque você tá retendo líquido. Ele não quis ir ao médico de forma alguma. Ele falou, não, eu não vou, eu não vou, eu não aguento mais ir médico, eu não quero ir. Falei, ó, então vamos fazer o seguinte, bebe bastante água e eu quero ver você ir ao banheiro, porque eu não tô vendo você ir no banheiro. Ele falou, não, então tá bom. Eu falei, se você não for ao banheiro, a gente vai voltar no médico. E fiquei dando água pra ele, dando água, observando, e ele começou assim a ir ao banheiro. Falei, não, então tudo bem. Coloquei ele deitadinho, coloquei os pés dele pra cima. Falei, olha, fica um pouquinho com o pé pra cima, né, pra dar uma melhorada. E ali ele ficou, né? Como no outro dia a gente já tinha que voltar ao médico, falei, bom, então amanhã, né, eu falo pro médico certinho, explico pra ele. E ali a gente ficou em casa, tudo. Na madrugada, de terça-feira já, né? Ele teve uma coceira muito forte no corpo, muito forte, uma coceira, me acordou. Eu já tava dormindo com ele, né? A gente tava dormindo junto. E ele acordou. E eu fui pesquisar o que que era, né? Porque ele coçava muito. E lá falava pra mim que é quando a dengue já tá saindo do corpo, né? Aí eu comecei a fazer compressinha de água fria no corpo dele pra dar uma melhorada na coceira. E melhorou. E ele voltou a dormir. Eu falei, bom, a mãe vai deitar aqui com você. E do jeito que a gente terminou a compressa, a gente ficou ali no sofá, ele jogou as pernas em mim e a gente ficou ali. Aí ele dormiu, acordei por volta de umas 7 e pouquinho da manhã, que já era o horário do remédio dele para febre. Fiz um suquinho de laranja espremido na hora, ele tomou o remédio. Falei, olha, Du, já vamos no médico agora para você coletar o sangue para ver as plaquetas, porque depois você descansa o resto do dia, fica sossegado. Só que o Eduardo já estava naquela situação que ele já não estava conseguindo andar, ele estava muito fraco. Então, para ele ir ao banheiro, eu tinha que levar ele, eu ia segurando. Ele já estava numa idade que ele não gostava muito que eu dava banho nele, né? Porque já estava moço, ele tomava banho sozinho. Eu tive que dar banho nele porque ele não conseguia, estava bem fraco. E nessa terça-feira, ele não quis ir ao médico naquele horário. Ele falou: Mãe, eu não quero. Eu tô bem, eu não tô sentindo nenhuma dor, eu quero dormir mais um pouquinho. Como estava muito cedo, eu não vi nenhum problema nisso. Falei: Então tudo bem, dorme mais um pouco. Quando for para umas 8 e pouco, a gente vai no médico. Era pertinho, né? Falei: E aí a gente vai. Falei: A mãe vai deitar aqui, do lado do pai, porque a gente já nem tava indo trabalhar por conta dele. Falei: A mãe vai deitar aqui, qualquer coisa você me chama. E ele quis ficar no sofá e eu deitei no colchão ali embaixo dele. E a gente já deixava o balde do lado dele, porque toda hora ele vomitava. Só que meu marido já não estava conseguindo dormir. Jefferson virava para cá, virava para lá, e virava, virava, virava. E eu acabei pegando no sono, junto com a Maria Luísa. Só que foi coisa de nem 20 minutos, o Jefferson me acordou. Falou, amor, olha, eu acho que o Eduardo tá querendo vomitar. Aí eu já levantei, meia desnorteada, né? E fui olhar, só que ele estava com o rosto virado ao contrário da gente. Eu já levantei correndo de imediato. A hora que eu puxei o rosto dele, ele já estava com sangramento pela boca e estava convulsionando, né? Já estava entrando em choque ali. E aí a gente já se desesperou, né? Como falei, vamos levar ele no médico. A gente pegou ele, tentando colocar ele dentro do carro, mas as pernas dele já não dobravam, né? Ele tava bem assim, a gente não conseguia. Com muita luta, a gente conseguiu colocar ele dentro do carro. Chegamos no hospital, perto da nossa casa. Eu já comecei a pedir socorro. Meu marido saiu do jeito que tava, sem camisa, a gente sem chinelo, sem nada.
Aí veio um enfermeiro, o mesmo enfermeiro que deu alta pra gente, que liberou a gente no domingo. Ele veio com uma cadeira de roda e falou bem assim pra gente ter calma, que aquilo não tinha risco de morte. A gente entrou com ele, tudo já de imediato, fiz a ficha de atendimento dele, ele já foi direto para emergência. A médica já começou a prestar os primeiros socorros ali para ele, tudo. E ele precisava ser transferido para um outro hospital, porque ali não tinha condições dele ficar, eles não tinham estrutura para poder tratar ele ali. E aí a gente foi transferido pro UPA, né? E lá eles iniciaram, né, o atendimento com o Eduardo, tudo. Ele não passou na pediatria por conta da idade. Aqui tem isso, né? Tem alguns médicos, devido à idade, não atendem como pediatra. Lá no UPA foi a mesma coisa também. Aqui, no, nas passadas dele, ele estava passando com clínico geral, não era com pediatra, era clínico geral. E lá no UPA também foi a mesma coisa, foi clínico geral. Eu passei todo o histórico de dengue, porque eram as informações que eu tinha, né, que ele estava sendo tratado como dengue. Então, para mim, o médico afirmou para mim era dengue. E aí eles seguiram lá tentando, e o Eduardo estava muito agitado, muito nervoso. Ele não falava, mas ele estava muito nervoso. E veio uma enfermeira, né, com um teste de dengue, aqueles testes rápidos para coletar. Eu ajudei ela a segurar ele porque ele estava muito nervoso. E a gente não sabe até hoje o resultado desse exame. Nunca nos falaram. Eu questionava Aparentemente era ela, um teste rápido e mesmo assim você. isso. Eu questionava ela e o resultado do teste já saiu? Ela falava não, ainda não. E por fim, ali naquela confusão toda, sabe? Era muita gente ali dentro daquela sala. Eles ficavam o tempo todo pedindo para mim sair da sala. E veio um enfermeiro até mim e falou: Olha, não sai. Não sai, não deixe seu filho sozinho. Ele é menor de idade e você tem o direito de ficar com ele. E aí veio um médico responsável lá pedindo para mim sair. Eu falei: Olha, eu não vou sair. O meu filho é menor e eu vou acompanhar ele o tempo todo. Eu não vou sair do lado dele. Aí eles desistiram, né? Viu que eu não ia sair, desistiram. E nada do teste. A gente precisava de uma vaga em outro hospital, porque ali também não tinha estrutura para poder atender ele, né? Ele precisava de algo melhor ali naquele momento. E eles estavam tentando uma vaga no hospital estadual aqui da minha cidade. E não estava conseguindo de imediato, estava esperando resposta, tudo, porque tem um sistema lá que eles usam para poder fazer solicitação. E a gente estava aguardando. Ele precisou ser entubado ali mesmo, né? Porque ele estava com muita falta de ar. E devido ao nervosismo que ele estava, acho que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele também não ficava com a máscara de oxigênio. Ele não deixava. Veio uma médica, me explicou como que funcionava o procedimento de intubação, se autorizava, tal. Eu autorizei, né? Porque eu perguntei, é o melhor para ele? Se for o melhor para ele, tudo bem, né? Só que nesse momento eu não pude ficar na sala, né? O momento da intubação dele. Eu saí para eles entubarem tudo. Quando eu voltei, o Eduardo já estava entubado. Aí a gente conseguiu a vaga pro hospital. Eles tinham coletado vários exames para fazer nele, vários sangue, urina, tudo, para ver, né, como que ele estava. E esses resultados ainda não tinham saído antes da transferência. O SAMU chegou, arrumou ele todo e a gente foi para o outro hospital, que ele precisava de uma UTI, né? E nessa ida para a UTI, a gente precisou parar no meio do caminho. Segundo a informação que eu recebi do SAMU, eu acompanhei junto, eu fui na frente, né? Não podia ir atrás, porque estava com o médico. E a gente parou, ficou mais ou menos uns 40 minutos parado em um posto de gasolina. E o doutor me informou que o Eduardo precisou ser reentubado, porque estava voltando algum tipo de líquido, alguma coisa, pelo tubo que estava nele, né? E aí o doutor reentubou ele, tudo certinho. E aí a gente seguiu para o hospital. Chegamos no estadual por volta de 1 e pouquinho da tarde. Ele já subiu direto para a UTI. De imediato não pude entrar na sala, mas depois eles me liberaram. Eu falei com o responsável lá do momento. Ele me falou que o Eduardo estava, sim, numa situação grave, né? Mas até então eu não tinha nenhuma outra informação de como ele estava, né? Porque eles estavam fazendo exames, tudo, para
para me dar algum parecer, alguma coisa, né? E ali a gente foi ficando, ficando. Ele estava tomando várias medicações, entubado. O Eduardo estava inchando cada vez mais. Ele começou a inchar, inchar, inchar. O rosto dele ficou bem inchado, sabe? Ali eu falo, já não era mais meu filho, né? Porque aquele não era o Eduardo, não era. E a gente foi ficando ali. Depois a médica veio, trocou o plantão. Ela me falou que o Eduardo poderia ter sim risco de morte, poderia vir a óbito. E eu ali orando, né? Porque eu queria que meu filho ficasse bem. Eu escutei dela que meu filho poderia vir a óbito, mas eu acredito em Deus. Então, um milagre poderia acontecer, né? Como é que estava É, eu seu marido, Ianca, o pai, nesse fui, não momento? entendi. Como é que estava o pai? Ele estava em casa por conta da Maria Luísa, né? E só podia ficar uma pessoa lá no hospital. E eu fui passando as informações a todo momento. Teve o horário da visita. Ele foi visitar o Eduardo, toda a minha família veio, os amigos dele. Todo mundo se comoveu no hospital, os amigos dele, foi todo mundo lá, né, para ver ele. E até um dos melhores amigos dele, quando foi subir, eu falei para ele: olha, eu preciso que você se prepare, porque o Eduardo não tá muito legal. E ele tá bem inchado, então o que você vai ver ele aqui, porque tem pessoas que entram no hospital e às vezes acaba desmaiando, vê aquela situação, tudo, falei, preciso que você seja forte para você ver ele. Ele entrou, tudo, ficou bem baqueado, sabe? Veio o Eduardo daquele jeito, porque ele sempre foi um menino alegre, né? O Eduardo, ele sempre foi alegre. Então, ver meu filho daquele jeito, para mim, acabou comigo. E aí ele foi passando o tempo, tudo que a médica fazia nele, ela falava para mim que era relacionado à dengue, tava administrando até antibiótico, né? Tava dando para ele tomar. Eu não entendo muito mais, até onde eu sei, dengue não toma antibiótico, esse tipo de coisa, mas enfim, né? Do jeito que ele tava ali, ela tava falando para mim que eles estavam fazendo o melhor. Então, se era o melhor para ele, para mim tudo bem. E a gente ficou esperando plaquetas. Foi solicitado para a Unicamp plaquetas. Essas plaquetas demoraram muito para chegar, muito mesmo. Coisas de mais de 10 horas para chegar essas plaquetas. Foram chegar por volta. Ela pediu, era mais ou menos umas 2 e pouquinho, foi chegar por volta de umas 11h30, quase meia-noite, lá na onde a gente precisava. E ele fez uso de plaquetas, tomou muita medicação mesmo. Teve um certo horário que o Eduardo começou com algumas manchas roxas pelo corpo. E eu perguntei pro doutor, eu falei, doutora, por que o Eduardo tá com essas manchas assim, muito roxas no corpo? Ela falou pra mim naquele momento que aquilo era devido à dengue, algumas coisas relacionadas a vasos sanguíneos, tal. Tudo bem, eu acreditei no que ela estava me falando, essas manchas foram tomando conta do corpo dele todo. O Eduardo começou a ficar roxo, inteiramente roxo. E ela liberou a visita para minha família vir na madrugada. Ela falou que ele precisava de 24 horas para conseguir fazer alguma coisa, porque eles não conseguiam nem tirar ele dali para fazer algum outro exame, alguma outra coisa, porque senão ele não aguentaria. Ele já chegaria a óbito de imediato. E, por fim, o Eduardo foi indo, ele foi ficando ali, eles foram segurando. Depois eu li na ficha médica dele que depois ele já não estava mais com. Eu acho que naquele momento o Eduardo já tinha partido, sabe? Ele já não estava mais ali. A cabecinha dele já não tava. Ele já não estava mais reagindo, sabe? A estímulos, já mais nada. Então ele só estava se mantendo ali, eu acredito que devido a aparelhos, né? E aí liberou a visita, minha família toda foi, a família do pai dele também foi, e subiram para visitar ele. E chegou um certo momento que a médica pediu para cortar a visita e pediu para que os pais subissem. A gente subiu e a gente estava dentro já da UTI, lavando as mãos para ir lá com ele. E eu já vi um carrinho de parada do lado dele, né, para reanimar, um carrinho de reanimação. Eu já fiquei meio aflita ali e a médica pediu para a gente sair. A médica falou: olha, eu preciso que vocês saiam porque o Eduardo parou e eu vou ter que reanimar ele. A gente saiu, a gente sentou na porta do elevador e ali a gente ficou.
pedindo para Deus para cuidar do nosso filho. E meu marido, ele não conseguiu ficar ali naquela situação. Ele desceu e eu pedi para que a minha madrinha subisse para ficar comigo, né? Porque ela trabalha nessa área da saúde. Ela já lidou com várias coisas e naquele momento eu precisava de uma pessoa forte para estar do meu lado, porque eu precisava se manter firme, então eu precisava de alguém forte. E ele não é muito forte para essas coisas. E aí ele desceu, a minha tia ficou comigo e ali a gente ficou esperando a médica vir. Quando ela veio, ela já veio chorando, a doutora veio chorando e ela falou que infelizmente o Eduardo, ela tentou reanimar, ela tentou de todas as formas e ele veio a falecer. E naquele momento, para mim, eu não conseguia pensar mais nada. Eu só queria ir embora. Eu precisava ir embora daquele lugar, eu precisava ir embora daqueles barulhos de máquina, eu precisava sair dali. Ela perguntou para mim se eu queria me despedir. Eu falei que eu não queria, porque meu filho não estava mais ali. Não queria ver ele naquela situação mais. E antes dela vir falar comigo que ele faleceu, eu falei para Deus, eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Se o senhor achar que você tem que levar o meu filho, leva. Leva porque eu não quero que ele sofra mais. Eu não quero que ele sofra mais. Se o senhor achar que não é para ele ficar mais aqui, que o senhor leve ele, eu vou sofrer. Mas eu não posso ser egoísta em querer o meu filho aqui igual eu fiz com meu pai, porque meu pai eu queria muito ele aqui, muito. E eu não aceitei a morte dele por muito tempo. Mas eu não poderia ser egoísta e fazer isso com meu filho. Eu não podia, eu não tinha o direito de querer ele aqui. E se meu filho saísse de lá, ele não ia ser a mesma pessoa. Então, eu acredito que Deus me escutou e preferiu recolher para tirar aquele sofrimento dele, porque Deus sabia que ele não ia ser o Eduardo, o mesmo Eduardo, se ele voltasse. Então, ele se foi. E de lá para cá, o meu mundo caiu, né? A minha vida, assim, metade de mim foi embora junto com ele. Toda a minha alegria, toda a minha felicidade. Hoje a gente vive pela Maria Luísa. Mas eu não quis fazer reconhecimento do corpo, eu não quis me despedir naquele momento dele dentro do hospital, não quis mais entrar dentro daquela UTI.